Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Ele dizia isso porque Jesus o falou: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou Jesus a ele: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe bastante que não os expulsasse daquela província. Diga comigo: e rogava-lhe muito que não os expulsasse daquele lugar. Amém? Toma teu assento aí, dando glória a Deus. Vou falar de um tema bastante sério hoje. Todos nós que aqui estamos temos uma casa, seja essa casa alugada ou própria. Todos nós temos uma casa. Toda casa tem um líder, aquele que faz com que a casa seja organizada. Ele vai dando uma identidade para a sua casa. Toda casa que tem um líder, por causa do líder, cria uma identidade. Toda identidade de uma casa, nunca vai agradar a todos. Toda identidade que uma casa tem, ela vai agradar algumas pessoas, como também vai desagradar outros. Por exemplo, você já foi na casa de alguém, você não falou, mas pensou alguma coisa que você viu lá, e na sua casa você disse para si mesmo: lá em casa não é assim. Como alguém já foi na sua casa e não lhe falou, mas pensou, viu alguma coisa na sua casa e pensou: lá em casa não é assim. Por quê? Porque cada casa tem um líder, e cada líder dá uma identidade diferente. Agora, o que me faz pensar aqui é: se eu não posso agradar todo mundo com a forma que eu lidero a minha casa, que eu lidero a minha família, há pelo menos 3 tipos de pessoas que você tem o dever de agradar na forma que você dirige a sua casa. A primeira pessoa que precisa se agradar do ambiente familiar que você participa é o líder da família. O líder da família precisa se agradar da família que ele constituiu. Infelizmente, tem líderes que olham para a sua família e fica triste, fica angustiado, porque vê o filho fazendo o que ele não queria que o filho fizesse, porque ele vê a mulher fazendo o que não devia, o marido fazendo o que não devia. Então, quando um líder percebe que os membros da família estão fora do padrão que ele estabeleceu, ele não se sente bem. O segundo tipo de pessoa que precisa se agradar é a própria família. Não basta o líder se agradar da família que tem. Os familiares precisam se sentir bem dentro de casa. É errado quando o filho só se sente bem na escola e não em casa. É errado quando a esposa sai para trabalhar e no trabalho ela encontra paz, mas não encontra dentro de casa. Alguma coisa está errada na forma de liderança. Mas o que nós precisamos compreender é que a família precisa se sentir bem dentro da sua própria casa. A terceiro tipo de pessoa que precisa se sentir bem dentro da nossa casa é a pessoa de Deus. Deus precisa entrar na sua casa e dizer: me sinto bem aqui na casa do irmão fulano, me sinto à vontade na casa da irmã Bertrand. Porque Deus
precisa se agradar da minha casa, porque casa que desagrada a Deus conforta o diabo. Vou repetir isso porque é interessante. Casas que desagradam a Deus confortam o diabo. Pastor, tem lugares que o diabo se sente bem? Tem. O texto que nós lemos é uma prova disso. A Bíblia diz que quando Jesus vai expulsar aquela legião de demônios de um homem, os demônios concordam em sair daquele homem, mas os demônios imploram, e a Bíblia diz assim, não pouco, imploram muito a Jesus que eles fossem embora do homem, mas que ele não expulsasse eles daquele lugar. Porque tem lugar que conforta o diabo, tem lugar que os espíritos malignos se sentem bem. Eles fazem questão de sair de uma pessoa, mas não saem do lugar. Eles fazem questão de ir embora de uma pessoa, mas eles fazem questão de permanecer no lugar. Foi o que esses demônios fizeram a proposta para Jesus. Deixa-nos ir embora desta pessoa, mas por favor, não nos expulse deste lugar, porque isso nos ensina que há lugares que confortam o diabo quando estes lugares desagradam a Deus. Pastor, o que é que você vai me falar hoje aqui? Eu vou falar de casas que o diabo se sente bem, e que não seja a sua. Que não seja um ambiente em que você planejou, como já foi dito aqui, sonhou, que o diabo não se sinta bem lá. Porque o diabo e os espíritos malignos se sentiam bem em Gadara. Eu saio do homem, mas não saio da província. Deixa nós ficar aqui, por favor, porque eu me agrado neste lugar. E a pergunta que se faz é: o que tinha em Gadara que agradava ao diabo ao ponto de eles implorarem para Jesus deixar eles ficarem naquele lugar? O que tinha em Gadara não pode de maneira alguma ter na sua casa. E quem sabe aqui está a explicação por que de tanta divisão na casa. Quem sabe aqui está a explicação o porquê de tanta briga dentro de casa. E quem sabe aqui está a explicação por que os filhos estão tão rebeldes, por que o marido não é aquele, não está conforme você sonhou, por que a esposa não está conforme você sonhou. O que tinha em Gadara, pastor, que não pode ter na minha casa, para que o diabo não se sinta bem lá em casa. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, o que tinha em Gadara, que os demônios e que o diabo fez questão de ficar, está no versículo 11 e 12. Primeiro, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos os demônios que estavam no homem rogou a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. O que tinha em Gadara que agradou a Satanás, tinha criadouros de porcos. Isso aqui estava literal. E quando a gente lê a Bíblia, nós entendemos que o Senhor Deus, quando estava formando Israel não é o Brasil, Israel, ele fez uma lista de alguns animais que ele considerava impuro para a nação. E um dos animais que ele nomeou foi os porcos. E o Senhor disse que não podia comer os porcos, que não podia ter contato com eles, porque eles eram animais imundos. Esses porcos aqui têm uma representação espiritual que você precisa entender. O que é que Deus não quer que eu toque, que pode significar esses porcos? O que é que Deus não quer que eu tenha contato, que é tão abominável para mim como os porcos eram para Israel? O que a Bíblia vai dizer que esses porcos podem representar é o que a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2. Da mesma forma que Deus não queria os porcos em contato com Israel, Deus não quer que isso aqui esteja em contato com você. O que, pastor? A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, dizendo: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso
Deus. Os porcos aqui representam o pecado. Não pode haver criadouros de porcos espirituais na casa do crente. O que é isso? Não pode haver na sua casa liberdade para o pecado, acostumar-se com o pecado, ter pecado de estimação dentro de casa, porque quando você cria alguns porcos espirituais dentro de casa, Deus desagrada e Satanás se sente confortável. Eu vou te dar o nome de alguns porcos espirituais, de alguns pecados que muitos crentes às vezes estão criando. O primeiro pecado, o primeiro porquinho, eu denomino como porquinho da mentira. Quantas casas de crente não criam o porquinho da mentira? É o marido que mente para a mulher, é a mulher que mente para o marido, é os filhos que mentem para seus pais e vice-versa. Quem nunca ouviu falar, quem nunca fez isso? Os mais velhos faziam isso. Quando o galego, o cobrador, ia na porta cobrar sua mãe e seu pai, e o seu pai não queria, não tinha condição de pagar, ele dizia: meu filho, vem cá, diz lá para o cobrador, diz lá para o galego que o papai não está. O que é isso? Criadores de porcos, está alimentando os porquinhos da mentira. Quanto mais você mente dentro de casa, mais os porquinhos da mentira engorda, e Deus desagrada de estar nessa casa, e o diabo se alegra de estar nessa casa. Os porquinhos da mentira não podem habitar dentro da casa do crente. Tem um segundo porquinho que ele tem, às vezes, se sente bem em conviver na casa de algum crente. Qual é? É o porquinho da insubmissão. É quando a mulher quer ser o homem da casa. É quando a mulher não quer fazer nada. É quando a mulher é insubmissa, não precisa o marido mandar. Mas ela é crente, ela sabe o papel que Deus criou ela. Ela sabe que Deus criou o homem como cabeça da casa. Ela sabe que ela precisa ser submissa. Mas quando a casa tem criador do porquinho da insubmissão, ela disse: quem manda aqui na casa sou eu faço o que eu quero, vai fazer café você, vai fazer as coisas da casa você, porque eu vou ficar o dia todinho aqui nesse celular e fale alguma coisa para você. Tem mulher que é assim atrevida, irmão. O que é isso? Não sabe o perigo da liberdade que está dando para os demônios se agradarem da sua família e do seu lar. Quando nós criamos o porquinho da insubmissão, Deus não se sente bem no nosso lar. E o que falar do porquinho da confusão? Tem gente que gosta de brigar, faz tempestade em copo d'água, briga até pelo vento que abriu a janela que alguém esqueceu de fechar. Aí faz briga por tudo, reclama de tudo, quer fazer dissensão por tudo, divisão, e a casa torna-se um pequeno inferno dentro do lar. Não se tem mais paz dentro de casa. Por quê? Por causa dos porquinhos que estão sendo criados, por causa do porquinho da confusão. E o que é que eu faço, pastor? Se na minha casa tem um porquinho da mentira, o que é que eu faço se na minha casa tem um porquinho da insubmissão? O que é que eu faço se na minha casa tem um porquinho da confusão, o porquinho da rebeldia, o porquinho da desobediência? A Bíblia vai nos ensinar que a gente precisa fazer uma limpeza. Se Deus não se agrada de criadouros, de porquinhos espirituais, a gente tem que fazer uma limpeza espiritual dentro de casa. E como é que eu vou mandar os porquinhos embora? A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa. Tem que deixar embora o porquinho da confusão, tem que deixar embora o porquinho da mentira, tem que mandar o porquinho embora, senão não vai, e o diabo fica feliz em estar neste lar. Manda embora os porquinhos. Tem um segundo característica, um segundo tipo de casa que o diabo se sente bem. Porque pastor, o diabo queria ficar em Gadara? A Bíblia diz, olha, observe aqui o versículo de número 14: e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a muitos ou a todos que encontravam na cidade e nos campos, e eles saíram para ver aquilo que tinha acontecido. Por que o diabo gostava de Gadara? Porque lá
tinha gente que gostava de dar notícia ruim, porque lá tinha a liberdade para fofoca. Gadara tinha os homens que, quando viu os porcos se precipitarem, os porcos morrerem, saíram anunciando para todo mundo. Sabe o que aconteceu? O que foi? Os porcos de fulano se precipitaram no mar, morreram. Ele vai ter um grande prejuízo financeiro. E eles saíram propagando e as pessoas foram ver, porque isto é maligno. Propagar coisa ruim, propagar notícia ruim, propagar o que é errado. Tem casa que só serve de concentração, de propagação de notícia ruim. Se reúne nas casas, mas não fala bem do culto, só destaca o que deu errado. Se reúne nas casas, mas não destaca o que o pastor tem positivo, só quer destacar o que o pastor tem de negativo. Se reúne nas casas e não destaca o bem que a igreja faz, só querem falar mal da igreja. O que é isso? É uma casa que desagrada a Deus e agrada a Satanás. Ele se sente confortável quando alguém chega, vem cá, deixa eu te contar uma novidade, e começa a falar mal, e começa a anunciar e propagar coisa ruim. Não faça da sua casa um altar de fofocas para Satanás. A sua casa é um lugar sagrado para a habitação do Deus que você serve. Os demônios seduzem nós aqui, porque aqui tem muito fofoqueiro, gosta de falar coisa ruim, nós gostamos disso. E Jesus diz: é medo, tem medo, então fica. Terceiro, o que tinha enganado aqui, os demônios se sentiam bem lá. Versículo 15: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito estado. E os que ali tinham visto contaram também o que havia acontecido acerca dos porcos. Aqui está a terceira casa que o diabo se sente bem. O que está aqui? Duas notícias. Uma boa: o homem que dava trabalho está bem, está com saúde, ninguém disse nada. Os porcos que agradavam ao diabo, mas não agradavam a Deus, se deram mal, morreu tudo. Quando eles ouviram falar do homem bem, não se manifestou ninguém. Mas quando ouviram falar que os porcos se precipitaram, ficaram irados. O que é isso? Casas que valorizam mais coisas do que pessoas, desagrada a Deus e agrada ao diabo. O homem está bem, não importa. A minha preocupação não é com o homem, é com os porcos. O diabo diz: eita povo bom, eita lugar maravilhoso. Por quê? Porque o ser humano aqui não vale nada, o que vale é os porcos. Como está na sua casa? Seu marido vale muito para você? Seus filhos valem muito para você? Sua esposa vale muito para você? Ou você deixa eles de lado e se ocupa com outras coisas? Qual é o nível de atenção que você tem dado para pessoas? Porque nessa era tecnológica, nós passamos mais tempo com o celular na mão do que com os filhos, do que com o marido, do que com a esposa. E enquanto isso, Deus está olhando e dizendo: não me agrado quando você valoriza mais coisa do que pessoas. E o diabo do outro lado está dizendo: ô casa boa, arrumei até uma rede e se balança. Era bem cearense esse demônio. Se abalança na rede para lá e para cá e diz: essa casa é boa demais. Por quê? Porque o marido está de canto, o filho está de canto, e as pessoas estão valorizando as coisas. E eu me lembro bem de uma história de um filho que, quando o pai chegava em casa, dava uma passada de leve e olhava para o filho e ia se ocupar. E um dia ele encontrou o filho orando, e ele parou para ouvir, e a oração do filho era essa: Senhor,
me transforma em uma televisão da grande, de 50 polegadas. Eu quero ser uma televisão. O pai ouviu, riu e foi embora. No segundo dia, o menino olha para si e diz: eu não estou numa televisão, eu ainda sou eu. Se ajoelhava e dizia: Deus, me transforma numa TV da grande. E o pai via, ria e saía. No terceiro dia, o pai resolveu ouvir o restante da oração. E o filho estava lá: Senhor, me transforma em uma televisão bem grandona, bem grande, para que o meu pai passe mais tempo comigo do que passa com a TV daqui de casa. Aleluia. Você não sabe o mal que está causando aos seus filhos, aos seus maridos, às suas esposas. Quando você passa tempo valorizando coisas e não pessoas. E o que falar daquele pratinho, do pires, do talher de cristal que fica empoeirada ali? Só Deus sabe que ele vai usar. A mulher de casa olha e diz: que porcelana linda, é tudo minha. E ninguém pode tocar, tá? Porque se tocar é um crime. Não toca nos talentos porque é especial, não toca nas taças porque é especial, não toca nos pratos porque é especial. E quando vai receber alguém em casa, uma visita, aí tira os talheres especial, tira os pratos especial e coloca na mesa. Acho que é só passar a mostrar. Aqui é chique, olha tudo. Paz visita olhar e sai falando: rapaz, fulano de tal é chique. Que a gente é besta. E quando a gente faz isso, nós erramos. Por quê? Porque aquela visita vem e vai, e às vezes já fala mal de ti. E sabe o que é que tu dá pro teu marido que está todo dia batalhando contigo? O copo rei da filha que tu está desbotado, perdeu o corpo. Das meninas super poderosas que ela não quer mais, quer um novo. Aí para não rebolar, pega e dá pro marido: ô meu marido, eu tomar um suquinho, aí vem o negócio aí todo desbotado. Mas os copos principais é para as visitas, tá errado. Você tem que valorizar os seus dentro da sua casa. O melhor é para o seu marido, o melhor é para a sua esposa, o melhor é para os seus filhos. Eles passam invernos e verões com você. Dá o melhor, valoriza quem está na tua casa com você, na luta e na bênção. Satanás gostava de Gadara, porque, versículo 17, e rogaram que Jesus saísse da sua cidade. Por que o diabo gostava tanto de Gadara? Porque eles rejeitaram Jesus. Porque eles não queriam Jesus lá. E tem casa de crente que rejeita Jesus. Pastor, quando é que eu rejeito Jesus? Quando você se identifica com Marta. Que quando Jesus entra na casa de Lázaro, Marta e Maria, no capítulo 10 de Lucas, a Bíblia diz que Maria se senta para ouvir a palavra dentro da casa dela, enquanto Marta se recusa e vai se ocupar com outros afazeres. Quando é que eu rejeito Jesus sendo crente? Dentro da minha casa. Quando a palavra está lá e eu não me achego a ela. Quando eu posso entrar no quarto, como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai em secreto, e eu não oro. Quando é que eu rejeito Jesus dentro da minha casa? O diabo aplaude. Quando você não ora dentro da sua casa, quando você não lê a Bíblia dentro da sua casa, quer ler só no culto. O culto é uma coisa, igreja é uma coisa, a tua casa é outra. E eu estou falando de casas que desagradam a Deus, que confortam o diabo. Você precisa orar dentro da sua casa. Para quê? Para quando o diabo chegar lá, deixa eu ver se essa casa aqui está confortável. Aí encontra você orando de joelho: Senhor, guarda a minha família, guarda os meus filhos, guarda o meu marido, converte todo mundo. Senhor, me cobre com o teu sangue. O diabo diz: não sinto bem aqui nessa casa não. Essa casa não me conforta. Essa casa, ela agrada a Jesus. Eu não rejeito Jesus. Quando é que o diabo não se sente confortável? Quando chega lá e você está lendo a palavra, lê, mesmo que não entenda, mas está lendo o Salmo, está lendo os evangelhos, está lendo a palavra, e o diabo chega e diz: deixa
eu ver, se eu me agrado dessa casa, e você está dizendo, Senhor, eu estou lendo, mas não estou entendendo, me revela a tua palavra. O diabo diz, essa casa não me agrada, eu vou sair daqui. Quando é que o diabo não se sente bem dentro da minha casa? Quando você não rejeita Jesus lá, e ele entra para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se essa casa desagrada e rejeita Jesus. Aí você está lavando os pratos, está varrendo a casa e está dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Quando o diabo chega lá e encontra você louvando, ele diz, essa casa não me agrada, ela não rejeita Jesus, essa casa agrada a Deus, mas eu me conformo. O diabo não pode se agradar da sua casa, crente, porque se ele agradar a sua casa, ele cumpre o objetivo final dele. Qual é, pastor? Matar, roubar e destruir. Pastor, por que na minha casa está como está? Por que o marido não vem? Por que o meu filho não me obedece? E o Senhor está dizendo, está na hora de você fazer algumas mudanças. A sua casa não é aldeia de gadareno.